Olá, tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo, e estou aqui para conversar com vocês a respeito das relações entre comunicação e artes. Esse tema me veio à cabeça logo depois dessa enxurrada de lives que a gente tem feito, aí, inundado a internet com lives, né? As pessoas estão fazendo lives assim de dia, de cedo, de manhã, de tarde, de noite. E uma dessas lives que eu fiz foi a convite da Lena Noronha para o canal da Fundação José Marti, de Santos, aqui de São Paulo. Foi uma live a respeito de música, cultura e a questão das artes dentro do panorama social que a gente está vivendo. Foi uma live muito agradável, muito legal de fazer. E a gente recebeu um elogio muito especial de uma pessoa muito especial também. Um elogio que deixou a gente muito feliz. A Lena depois conta se ela quer dizer quem foi que fez o elogio, tá? Mas foi assim, vocês se comportaram como profissionais da comunicação. Eu tomei isso como um elogio enorme, porque a gente não é profissional da comunicação. Mas essa observação me fez pensar, né, em uma coisa que me cutuca a cabeça faz muito tempo. Existe relação entre arte e comunicação? Qual é essa relação, se existe, e em que aspectos a gente precisa pensar a arte como sendo separada da comunicação? A maioria dos artistas sofre um pouco com essa questão. Não é tão natural assim essa ideia de que os artistas são comunicadores natos, tá? Porque a maioria de nós está realmente preocupada com os seus construtos artísticos e as regras para se fazer arte são diferentes das regras para fazer comunicação dessa arte. No entanto, se a gente espreme esse assunto, a gente vai descobrir que na própria confecção dos objetos artísticos existem elementos muito típicos dos processos comunicacionais. E é exatamente essa relação que eu queria discutir com vocês, que é o que explica o fato de alguns artistas lidarem de maneira muito fluida com os problemas da comunicação. Não é verdade para todos os artistas, mas alguns artistas migram muito facilmente do seu estúdio de criação, da sala de concertos, ou do seu ateliê de pintura, ou da sua, vamos dizer assim, da sua máquina de escrever, né, no caso dos escritores, para um jornal, para uma revista, para um órgão de comunicação. Né? Existe essa possibilidade de migração que em muitos casos ela acontece de forma muito orgânica. E isso se dá porque existe um núcleo dentro do assunto arte, né, que toca diretamente algumas questões da comunicação. Quando eu fiz meu mestrado, uma das disciplinas nas quais eu me inscrevi foi a disciplina do professor Mauro Wilton de Souza, que é um professor do Departamento de Jornalismo da ECA, USP. Mauro Wilton de Souza tinha essa disciplina extremamente interessante, muito instigante, muito densa também, uma quantidade brutal assim, de textos para ler, de obras para consultar, 4 horas de aula direto sem intervalo, o homem não se cansava e a gente também não, isso que é engraçado. Porque ele conseguia levar o papo de uma forma assim tão interessante que a gente realmente... Ele não usava giz, não usava PowerPoint, não usava nenhum aparato tecnológico, era só a garganta. E a gente conseguia ficar preso na disciplina dele durante as 4 horas, às vezes 4 horas e meia de debate, sem intervalo, sem precisar se levantar da cadeira. O Mauro Wilton escolheu como nome dessa disciplina um resumo, acho que é bem interessante, de tudo aquilo que foi discutido. A disciplina se chamava Embates e Debates, Comunicação e Política no Contexto da Pós-Modernidade. Eu vou até fazer uma pausa um pouco maior assim, para vocês refletirem sobre esse nome. Embates e Debates, Comunicação e Política no Contexto da Pós-Modernidade. O que visava essa disciplina? Visava um olhar panorâmico, mas também que pudesse atingir uma certa profundidade das diversas práticas de comunicação ao longo do século XX, desde que existe o mass media, né, a comunicação de massas, vamos dizer assim, que é basicamente rádio e televisão. Né? Essa noção de comunicação, ela perpassa todos os problemas políticos que foram enfrentados durante o século XX. Desde que a comunicação social nasceu, ela é parte da política. Se a gente observar alguns elementos pivô da Revolução Francesa, nós vamos encontrar na imprensa um elemento crucial para que a Revolução acontecesse com êxito. Então, essa ideia de você ter um jornal, de transmitir informação, de discutir conceitos, de debater problemas do espaço público, isso nasceu, da maneira como a gente conhece hoje, na Revolução Francesa. Um outro ponto de mudança completa na questão da noção da comunicação surge justamente no início do século XX, quando essa mediação entre os indivíduos, a sociedade e o espaço público, que é comum a todos os indivíduos,
passa a acontecer com aparatos comunicacionais de grande densidade que movimentam fortunas, que muitas vezes são concentradas nas mãos de plutocratas, com um trânsito muito fluido com governos, e esses aparatos comunicacionais, eles definem, de certo modo, o tom da informação, o tom da conversa, aquilo que pode ser dito, aquilo que não pode ser dito, né? A imprensa e a comunicação passam, de certo modo, a definir quem vai falar e quem não vai falar, a opinião de quem vai ser reverberada e repercutida e a opinião de quem não vai ser reverberada nem repercutida. E essas questões que envolvem a comunicação impõem um ponto de vista teórico, impõem um estudo teórico, impõem um olhar científico, e foi isso que o Mauro Wilton tentou fazer nessa disciplina, que durou acho que um ano, uma coisa assim. Bom, o que existe de comum entre esse aparato comunicacional e conceitual e as questões que nós podemos trabalhar em relação à obra de arte? O elogio que nós recebemos, ele se deve justamente a isso, que os artistas eles não são, presta atenção, não são comunicadores. Mas eles têm, no seu dia a dia de trabalho, eles lidam com elementos da comunicação. Tá? Então, como dizia o Martin Heidegger, o filósofo alemão Martin Heidegger, se duas coisas têm a ver, porque elas têm que ser pensadas separadamente. Então, a possibilidade de haver uma junção entre duas áreas diferentes pressupõe uma diferenciação brutal, uma diferenciação ontológica, quer dizer, uma diferenciação no próprio modo de ser dessas duas artes. Eu não podia desperdiçar essa oportunidade porque minha graduação, mestrado e doutorado foram feitos na USP, onde você cursa música, ou artes plásticas, ou teatro, dentro da Escola de Comunicações e Artes. Quer dizer, dentro da USP existe esse jogo, né? Essa percepção de que há algo de comum, conflitante, né? Por um lado, mas também dialógico, né? Entre a ideia da comunicação e a ideia das artes. Pois muito bem, um dos principais teóricos da comunicação do século XX chama-se Marshall McLuhan, um homem que nasceu no Canadá em 1911 e foi falecer só em 1980. Apesar de ele ser um teórico da comunicação e ser uma pessoa indispensável para pensar a teoria da comunicação no século XX, ele é formado em artes. Ele é formado na Escola de Belas Artes, ele tem uma formação em letras, na área de letras, e os livros dele são muito questionados por causa disso, porque eles têm uma elaboração talvez artística demais, ele é uma espécie de precursor do poema concreto, né? As páginas dos livros dele eram publicadas, eram difíceis de organizar uma tipografia, porque algumas páginas tinham letras, muitas palavras, outras não tinham nenhuma, outras tinham poucas palavras. Ele tentava se comunicar graficamente e poeticamente os conceitos com os quais ele estava trabalhando a questão da comunicação. Basta dizer, para a gente tentar entender um pouco o que era a cabeça do McLuhan, que um dos seus livros mais conhecidos, que foi traduzido no Brasil com o termo de assim, o meio é a mensagem, teve um erro de impressão logo na capa, no título, na edição original em inglês. Ao invés de message, né? A impressão sai no lugar do E, sai o A. Então, the media is the massage. McLuhan, quando percebeu essa confusão, quer dizer, que eles imprimiram massage ao invés de message, ele olhou para aquele e falou assim, não, deixa assim mesmo, porque isso aí está alinhado com aquilo que eu estou tentando escrever no livro. Mass age, o erro tipográfico junta essas duas palavras, que é massa, né, o conceito de massa, e a era do conceito de massa. Não é possível pensar a comunicação durante o século XX e o século XXI sem esse conceito, sem o conceito de massa, sem essa concepção de ser humano que o ser humano é algo que pode ser reunido em um rebanho, né? Então, se você pensa que o ser humano é algo que pode ser reunido em um rebanho, você consegue então deixar o terreno preparado para que surja uma coisa chamada comunicação de massa. Tá? Então, essa é a principal crítica que o McLuhan vai desenvolver, vai elaborar ao longo do seu livro. E essa expressão que ele está formulando, quer dizer, o meio é a mensagem, o que ela significa exatamente? Basicamente, que o meio através do qual você está veiculando uma mensagem tem direta relação com o próprio conteúdo da mensagem. Basta a gente observar, por exemplo, essa plataforma na qual vocês estão inseridos, a plataforma do YouTube, por exemplo. Todos esses conceitos poderiam ser tratados em ambientes diferentes.
Eu poderia apresentar uma palestra a respeito exatamente desse mesmo assunto para uma plateia presencial, que é uma situação que talvez vai ficar cada vez menos frequente ao longo dos próximos anos. Mas existe essa possibilidade de adaptar essa conversa que nós estamos tendo para um auditório presencial, onde as pessoas podem levantar a mão, fazer pergunta, refutar a gente ali naquela hora, exigir, cobrar dados. E a própria troca de olhares, a troca de reação, se as pessoas estão mexendo muito na cadeira, se elas estão interessadas naquilo que você está dizendo, isso pode estimular ou esfriar os ânimos do palestrante. Quer dizer, existe uma troca, existe uma interação humana no ambiente de palestra que forçosamente modificaria alguns parâmetros que eu estou seguindo para fazer este vídeo. Tá? Não pensem vocês que o fato de eu estar utilizando uma linguagem muito solta, muito relaxada, significa que eu estou improvisando esse texto. Não, o texto está completamente estruturado, inclusive nós temos, quando eu comecei a fazer vídeos maiores, eu recebi algumas críticas, as pessoas falaram, ninguém tem tempo de ouvir você falando meia hora, né? Pode ser, mas a maneira como eu estruturo essa meia hora facilita o trabalho do que a gente chama, o profissional que a gente chama de nuteleiro, que é uma pessoa que está responsável por fazer aqueles videozinhos curtos que vocês estão vendo pelo Instagram e pelo Facebook. Esses vídeos curtinhos são retirados dos vídeos maiores, que duram 30 minutos, 34 minutos. E qual é a forma como a gente faz esse diálogo com o nuteleiro? Né? Na verdade, eu quase não o conheço pessoalmente. Mas o vídeo está estruturado de uma maneira que vocês podem reparar, a cada 2 minutos, 3 minutos, ou de minuto em minuto, eu dou uma mudada no foco que do assunto que eu estou abordando, para que seja mais simples para esse nuteleiro fazer os cortes. Ou seja, essa plataforma que vocês pensam que é uma coisa muito espontânea, que ela tende a passar essa imagem, né, que é uma mediação muito espontânea entre o que eu tenho a dizer e o que vocês querem ouvir, ela está extremamente bem estruturada. Se a gente recuar algumas décadas atrás no tempo, nós vamos ver que a comunicação era uma coisa que acontecia com antenas de transmissão pesadíssimas, com sinais via satélite caríssimos, um aparato de comunicação, de gravação, um exército de editores, um diretor, um iluminador, todo um arsenal que tinha que ser profissionalizado e que, portanto, era muito caro. Então a comunicação só poderia acontecer dentro de determinados parâmetros que precisavam necessariamente produzir um retorno financeiro. E esse retorno tinha que ser massivo, quer dizer, não é só o público da comunicação de massa que é de massa. O retorno também tem que ser massivo, né? Tem que ser um retorno de massa. Quando a gente migra para a plataforma do YouTube, acontece uma coisa muito parecida, só que a gente não tem muito controle nem muita clareza em relação a quem realmente está fazendo a captação desses recursos e qual é de fato o nosso papel na plataforma, porque os canais existem nas finalidades mais diversas, né? Desde o entretenimento até a questão da autoeducação e alguns conteúdos mais especializados, como justamente este, o canal do Pirula, o canal do Átila Yamarino, que está discutindo a questão da pandemia de um ponto de vista científico mais especializado, né? Então tem para todos os gostos, assim dizer. E nós estamos sempre numa relação um pouco ambígua em relação ao que de fato é essa mediação. Tá? E no caso da cultura, na arte, quais seriam essas diferenças? Porque se a gente for pensar, a arte também tem uma mensagem, né? Ela tem um meio de transmissão, ela tem um emissor, que seria o compositor ou o artista que elaborou aquele construto artístico, e uma plateia, que seria a recepção. Né? Como é que a arte lida com essa questão da comunicação e em que aspecto ela pode ser comparada à comunicação? Bom, nesse sentido de que existe uma mensagem a ser transmitida e existe um meio que influencia nessa mensagem, a gente tem aí um paralelo, tá? A gente tem aí uma metáfora, uma analogia que pode fazer uma comparação entre arte e comunicação. A Chaconne de Bach, por exemplo, é uma peça que não é exatamente a mesma quando tocada em um violino e quando tocada em um piano. Eu achava que eu ia falar violão, né? Mas é porque do violino ao piano realmente é um extremo e o violão está ali no meio, porque o violão realmente não acrescenta tantas notas assim ao arranjo da Chaconne, mas no piano você pode realmente rechear essa partitura de uma quantidade brutal de notas e harmonias e transformar aquilo numa peça quase que sinfônica. Né? É verdade que o meio para o qual a pessoa está escrevendo uma determinada peça tem influência sobre a forma final, né, dessa peça. Mas o objetivo da Chaconne não é comunicar uma mensagem. A Chaconne é a própria mensagem. E essa mensagem não é exatamente o meio, porque senão a gente não poderia falar em uma obra que pode ser transcrita para vários meios diferentes.
A mensagem que está em jogo na obra de arte é a própria obra de arte. Então nós não temos uma mensagem que deve ser transmitida através de um meio. Nós somos essa mensagem que pode influenciar no meio, mas ela vai depender necessariamente de uma relação de coparticipação com o receptor. Então não tem sentido também você falar em receptor. O artista depende de uma audiência atenta. Esses dias eu recebi um elogio também, eu estou falando dos elogios que eu recebi, acho que minha autoestima está muito baixa, né? Eu preciso fazer aí um levantamento dos bons retornos que eu tenho recebido do trabalho que eu faço. Mas que a minha tese de doutorado, por exemplo, é uma tese que requisita um leitor ativo, quer dizer, um leitor que esteja o tempo todo tentando construir junto comigo a ideia que eu estou tentando desenvolver. Esse é um elogio realmente muito grande a se fazer, assim, um elogio muito lisonjeador, né, que se pode fazer em relação a uma tese de doutorado, um trabalho científico. Essa noção de que nós temos uma audiência passiva, que está simplesmente recebendo um conteúdo, ela menospreza muito a capacidade do ser humano de interagir com o seu meio. Eu falo no vídeo de apresentação aqui do canal que eu tenho muitas informações aqui que se destinam a amadores, no bom sentido da palavra, sem subestimar a inteligência desses amadores. Por que eu estou interessado nesse assunto aqui no canal? Porque eu sei que a arte não pode sobreviver com uma audiência passiva. Vamos pensar em como é a questão da arte e da comunicação, a partir desse quadro muito resumido que eu passei do McLuhan, da seguinte maneira. Vamos pensar em um jornal. Tá? O jornal precisa transmitir determinadas notícias, normalmente passando primeiro as notícias que eles chamam de notícias quentes, que são as atualidades, as notícias de economia, depois passa para a parte de esporte, tem ali a previsão do tempo e normalmente começa com uma reportagem bonitinha a respeito de alguém que está salvando animais no Alasca, ou uma coisa para manter viva a nossa fé na humanidade e manter aquecido o nosso coração, confiante no futuro, nos governantes, na política e no sistema do qual a gente faz parte. Vamos pensar que esse jornal fosse o inverso, que ele começasse com as boas notícias, depois passasse para os esportes e terminasse com as denúncias, com as cobranças e com a conscientização da população a respeito desse grande buraco que nós estamos metidos com o atual político de governo que está nos desdirigindo no meio dessa pandemia. Provavelmente a população terminaria de ver o jornal extremamente revoltada e tomaria alguma atitude. Se o jornal escolhe esse determinado alinhamento de notícias, ele espera uma determinada reação da população. Se ele quiser uma reação diferente, é lógico que a organização da comunicação também vai ser outra completamente diferente. Ou seja, é uma bobagem tremenda a gente pensar que a comunicação espera uma audiência passiva, ela espera uma audiência conivente, mas não uma audiência passiva. A comunicação espera determinadas atitudes dos cidadãos, tá? Mas isso nunca é dito explicitamente. No caso dos construtos artísticos, isso é exatamente o contrário. A gente espera, claro, uma audiência passiva, mas a gente deixa completamente explícitas as relações que nós queremos que as pessoas percebam. A obra de arte não atinge o seu objetivo se o ouvinte não tiver tido uma postura crítica em relação à obra que está sendo executada. O ouvinte precisa ter avaliado a capacidade de execução do intérprete, precisa ter avaliado formalmente a composição. Ele tem que ter tido uma noção histórica de como aquele gênero composicional se desenvolveu ao longo do tempo, para que ele possa observar quais são as inserções que o compositor realizou naquele gênero histórico e de que maneira que ele conseguiu dizer alguma coisa de si naquela obra que está sendo tocada. Se o ouvinte não tem essa visão crítica, nós nos sentimos assim profundamente chateados, porque realmente a mensagem, a obra de arte não chegou, a obra de arte não atingiu. Ela simplesmente passou como brancas nuvens. Nós temos um nome para essa música que é ouvida sem o mínimo de atenção. A gente chama de muzak, a música de elevador, ou a música de mobília, que é aquela música que está fazendo um fundo ali para o chazinho que a gente faz no fim da tarde, para as nossas conversas nos bares, mas que ela não afeta, ela não atinge, ela não propõe, ela não leva o ouvinte a questionar. Mas não é a arte que leva o ouvinte a questionar, é uma relação entre o ouvinte e a arte. É por isso que a gente insiste tanto na questão da educação musical. Sem conhecer as regras do jogo, não tem jeito da pessoa gritar gol, ou da pessoa chamar o juiz de ladrão. No caso da arte, vale esse mesmo aspecto. Aliás, a gente pode conversar um dia sobre as relações entre arte e jogo, que eu acho que é um tema muito interessante também. Mas no que se refere à arte e comunicação, nós temos esses dois elementos completamente antagônicos. Para que haja uma comunicação,
da informação, o destinatário da informação não pode ter consciência, né, daquele aparato industrial que está filtrando, que está modelando a comunicação no qual ele está inserido. No caso da arte é justamente o contrário, a gente busca exatamente o contrário, tá certo? Eu vou falar rapidamente aqui sobre as concepções de arte de dois filósofos muito importantes para o século XX, para o pensamento a respeito da arte. O primeiro é Louis de Pareizon, que foi orientando de Hans-Georg Gadamer, e o segundo é o Hans-Georg Gadamer, mas eu vou falar primeiro do orientando do Gadamer, que é o Louis de Pareizon, filósofo italiano, que resolveu uma questão muito intrincada, que permeia assim, toda a história das artes. E a questão é a seguinte: a gente sempre fala da estética de Villa-Lobos, a estética de Bach, a estética de Beethoven. Mas a estética foi um termo cunhado em 1750 para falar do olhar filosófico sobre a obra de arte. Ela não é exatamente a ação do artista, ela é o olhar do filósofo sobre aquilo que o artista produz. Bom, a palavra produz é parcialmente a tradução do termo poieses, que originou o nosso termo poética, que era um termo usado muito por Aristóteles no contexto da obra de arte. E diz respeito a um tipo de produção muito específica, que é a produção artística, por isso que a gente fala em produção poética. Então, de um artista, você não pode falar a estética dele, você fala a poética dele. A poética de Beethoven, a poética de Bach, a poética de André Segovia, no caso da poética interpretativa, né, a poética dos intérpretes. Então você tem essa especificidade e essa importante diferença que faz a gente pensar nos produtos artísticos como sendo diferentes dos produtos de comunicação. É por isso que a gente pode dizer, não sem algum assombro do senso comum, que a arte não é comunicação. Porque ela não comunica uma mensagem que está externa a ela mesma. Ela precisa, claro, de elementos que são externos a ela mesma, no sentido que uma pessoa que vai a um concerto não tem como avaliar uma sinfonia de Beethoven sem que ele tenha conhecido a sinfonia de Haydn. Eu vivo recomendando isso para os meus alunos. Fala, você não entendeu essa música do Bruckner? Então volte 2 casas, ouça Beethoven, ouça Mozart. Se você escutar 5 sinfonias de Mozart, todas as sinfonias de Beethoven, você vai começar a entender qual é o problema que o Bruckner está tentando resolver. Compreendendo o problema que o Bruckner está tentando resolver, você vai entender depois Mahler, que é um compositor extremamente hermético, um compositor extremamente difícil de você compreender o que realmente ele está fazendo com aquelas sinfonias gigantescas dele. Brahms, mesma coisa. Em que sentido que a crítica da época de Brahms disse que a primeira sinfonia de Brahms é a 10ª de Beethoven? O que significa isso? Né? Não é uma coisa muito óbvia de perceber, a gente precisa realmente estar muito versado em música vienense, música da Europa Central do século XIX, para realmente perceber como Brahms está de fato comentando Beethoven, mas ele tem que fazer isso de uma maneira original, ele não pode simplesmente copiar a 9ª Sinfonia. Pois bem, o Pareizon então resolve essa questão colocando o problema da estética do artista como um território onde ele tem que tomar decisões, e decisões de produção direta da obra de arte. Então o artista está completamente focado, está completamente voltado para o objeto artístico. Nem sempre o artista, não é importante que o artista esteja preocupado com a comunicação desse objeto artístico. Ele tem a necessidade de preparar a sua obra, né, e essa obra está em diálogo com outras produções. Agora, se aquilo vai fazer diferença na vida das pessoas, se aquilo vai conduzir a revoluções, se aquilo vai chacoalhar a sociedade, aí já é um problema secundário que ele não vai se preocupar durante o ato da criação, especificamente. Aonde ele se preocupa com a questão do ato da criação? No momento, lógico, de publicizar essa obra. E aí é nesse momento que ele precisa do aparato da comunicação. É aí que o artista se torna comunicador. Leonard Bernstein, por exemplo, percebeu isso muito bem quando ele criou um programa de televisão para falar com a juventude. Ele percebeu que o público da sala de concerto estava envelhecendo muito rápido e que os jovens estavam muito mais interessados nos Beatles do que no repertório sinfônico tradicional. Então ele levou a orquestra sinfônica para a televisão e falava com esses jovens a respeito do que era aquela música, como eram aquelas pessoas, a história de vida dos compositores, e tentou então aproximar a arte das vivências de um público dos anos 1960 e 1970. Nesse sentido existe aí uma relação entre arte e comunicação, mas é depois que a obra de arte já está pronta. E no caso do Gadamer, qual é a contribuição que o Gadamer tem a oferecer para a gente pensar essa questão da arte e da comunicação? Olha, o Gadamer ele elabora o conceito que ele chama de construto artístico, que é necessariamente um diálogo com a tradição. A ideia central do Gadamer, tá? Deixa bem resumida aqui,
é de que toda obra de arte é uma resposta para uma pergunta. E que pergunta é essa? A pergunta é a tradição. Vamos supor que uma obra de arte pronta, como por exemplo as 9 sinfonias de Beethoven, sejam já parte da tradição. O tempo vai passando e encontra ali, naquela região da Alemanha, entre os músicos que estavam preocupados com a música como obra de arte, um sujeito chamado Johannes Brahms, que resolve escrever uma sinfonia. Existe uma carta de Brahms em que ele diz o seguinte: vocês não sabem como é difícil escrever uma sinfonia escutando os passos desse gigante atrás de mim. Esse gigante era Beethoven. Ou seja, Brahms tinha total consciência do que era a contribuição de Beethoven e era muito complexo, era muito difícil para ele escrever uma sinfonia depois do que Beethoven tinha feito. Pelo menos para alguém que tenha consciência do que foi que Beethoven conseguiu realizar em termos de explorar a linguagem musical dentro daquele meio específico chamado orquestra sinfônica. Ora, essa tradição muitas vezes pode ser pesadíssima, mas ela tem que ser enfrentada. Se o compositor não conhece a tradição, ele corre o risco de reinventar a roda, ou simplesmente escrever cópias de compositores do passado. O conhecimento da tradição é parte fundamental da formação do compositor, e é com ela que ele dialoga. Então não é o mesmo sentido de que a gente pensa que o músico está preocupado em ser compreendido, não é exatamente isso. Se o músico for compreendido por uma audição, por uma audiência atenta, muito que bem, muito obrigado. Mas se ele for mal compreendido por uma audiência que não é versada nos elementos principais da obra que ele está desenvolvendo, da arte que ele está desenvolvendo, é capaz do músico se sentir lisonjeado por não ser compreendido. Essa é a posição dos compositores contemporâneos, da música do século XX. Quando a gente fala assim, não entendi a sua composição, eles olham, muito obrigado, era essa mesmo a minha intenção. Ou seja, mover o ouvinte na direção do novo, inquietar, tirar o ouvinte da cadeira e não colocar ele numa zona de conforto onde o ouvinte só vai escutar aquilo que ele já escutou, aquilo que ele já está acostumado. Essa é uma outra diferença importante entre comunicação e arte. Enquanto no processo comunicacional o ouvinte, o receptor da informação, ele precisa estar muito tranquilo e muito relaxado com relação aos processos que vão levar a informação até ele, o ouvinte tem que ser chacoalhado o tempo inteiro. O ouvinte, no caso da obra de arte. Ele tem que se impactar. Se ele não for confrontado com um elemento de choque, ele vai perder o interesse. Então a música, podemos falar das outras artes também, mas nesse caso estamos falando especificamente da música, ela não pode simplesmente confirmar elementos já existentes. E é por isso que ela não é comunicação. Claro que ela comunica esses elementos de contraste e de choque. Mas a elaboração do construto artístico depende de uma construção que é feita pelo intérprete, é o que a gente chama de ouvinte ativo. Se o ouvinte não for completamente ativo no processo de reconstrução da obra de arte, essa obra simplesmente passa por nós sem que tenha sido entendida em toda a sua plenitude. O processo comunicacional, nesse caso, então, depende fundamentalmente da ação ativa do ouvinte. Bom, essa é uma das razões pelas quais eu tento manter esse canal funcionando, né? Porque eu acho que a gente precisa discutir em profundidade a responsabilidade das pessoas que frequentam salas de concerto. A gente reclama muito da questão da evasão do público, que as pessoas não entendem o que os músicos fazem, que as pessoas preferem fazer outras coisas a ouvir um concerto de violão, um concerto de piano, mas a raiz do problema não está exatamente no músico. Não é possível resolver esse problema formando mais músicos. A única maneira de resolver esse problema é formando os ouvintes, é gerando demanda. E a demanda a gente gera socializando o ensino de música. Eu vou falar de novo, já falei em outros vídeos aqui, do Conservatório Nacional da Cidade do México, Conservatório Nacional do México, né, que fica na capital do México, que tem o mesmo número de professores de violão que nós encontramos aqui na EMESP, na Escola de Música do Estado de São Paulo. Só que de alunos. Vou repetir a informação. A quantidade de alunos de violão da EMESP é igual à quantidade de professores de violão no Conservatório Nacional do México. Nós não estamos falando da Finlândia, da Suíça, da Dinamarca, estamos falando do México, um país latino-americano, que sofre, como o Brasil, das várias mazelas e das várias dificuldades de um país emergente. Como é que eles conseguem isso? Como é que eles conseguem uma quantidade tão absurda de professores de violão e atender todas as classes sociais? O embaixador do Brasil no México fazia aula de violão no Conservatório Nacional da Cidade do México.
Quer dizer, não era simplesmente um serviço público que atendia quem não podia pagar. O serviço era público e era bom, e é competente. E é um serviço de qualidade. Tanto que uma pessoa que tem condição de pagar uma escola particular preferiu fazer aula no Conservatório Nacional, porque ele tinha segurança de que ali ele receberia o melhor ensino possível. Então, isso é uma questão de escolha política e é uma coisa que vai fazer a diferença no momento em que a gente estiver computando as pessoas que gostam de música de concerto, que assistem a música de concerto. Não precisam gostar exclusivamente da música de concerto, existem muitos outros gêneros musicais que devem ser apreciados, que estão aí para fazer a alegria da torcida, a alegria da galera. Mas seria interessante que a gente tivesse uma certa confiança quando a gente escolhe, vou ser músico, que a gente tivesse uma certa, não vou dizer garantia, né, mas que a gente tivesse pelo menos uma promessa de que o nosso produto vai ter uma demanda, quer dizer, que a obra de arte que a gente faz ela vai ser apreciada, ela vai ser absorvida de alguma maneira por ouvintes que entendem daquilo que a gente está fazendo e que por isso podem avaliar o nosso trabalho de maneira justa. E não julgar a gente por causa do tamanho do nosso cabelo, da nossa barba, de como que a gente está vestido, se a nossa banda tem gente sem camisa, tem gente com short curto, que são questões que tocam mais diretamente a questão e o problema da comunicação, da maneira como ela está pensada enquanto um ambiente de pacificação da população. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo Conversa de Violonista. Fiquem atentos nas informações do canal, que eu vou divulgar em breve as próximas lives que eu vou fazer com os professores das universidades estaduais paulistas. Nesse sábado agora nós temos já uma live marcada com Giacomo Bartoloni e na sexta-feira, às 5 horas da tarde, a gente tem um encontro com o trio Elipsoidal para discutir os novos vídeos que estão no canal do nosso trio. Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.